Tudo se inicia com Sabina se aproximando devagar, ouvindo a voz fraca de Jerônimo chamando por Renata, Carlos, Lázaro e Matilde. Ela para por um instante, surpresa, e pergunta se ouviu mesmo os nomes de Lázaro e Matilde. Intrigada, comenta que Matilde contou que seu patrão desapareceu no dia do casamento, e começa a se perguntar se aquele homem diante dela seria o tal patrão. Na empresa, Gonçalo se despede de Roberta e Germano com carinho. Ele pede para ele cuidar bem da filha dele e comenta que talvez nem seja necessário levar inseguranças. Germano tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele mesmo vai cuidar dela e que não há com o que se preocupar. Roberta, com o rosto cheio de aflição, pede que o pai ligue se souber de qualquer notícia sobre Jerônimo, pois está muito preocupada com Renata. Gonçalo promete que vai avisar, e antes de sair, reforça mais uma vez o pedido para Germano proteger a filha com cuidado. Enquanto isso, Adriana entra na sala de Honório, onde ele conversa com Matias. Ela avisa que Roberta e Germano já estão quase indo embora, e que Gonçalo saiu para uma reunião fora da empresa. Matias acha isso ótimo, e Honório aproveita para sugerir que eles sigam os dois depois que Gonçalo sair. Os três concordam com a ideia. Matias, curioso, pergunta como será que Germano vai reagir. Adriana diz que não tem certeza, mas aposta que Roberta vai se fazer de vítima, como sempre. Matias então questiona se Honório já considerou a possibilidade de Germano romper a parceria com a empresa, e Honório responde que sim. Mesmo assim, garante que não vai deixar Germano manipular Beth por causa da amizade com Gonçalo. Enquanto tudo isso acontece, Rema arruma sua mala devagar, lembrando das palavras de Germano. Ela recorda quando ele disse que só iriam homens na viagem, e que ela ficaria entediada. A lembrança deixa um gosto amargo no peito dela, mas ela continua organizando suas coisas em silêncio. No hospital, Marina continua determinada a encontrar Saul. Ela chama uma enfermeira e pede ajuda para forçar a gaveta trancada do consultório. Com algum esforço, conseguem abrir. Lá dentro, Marina encontra papéis que ela acredita poderem trazer alguma pista importante. Ela respira fundo, dizendo que ali pode estar a chave para resolver tudo. Na casa de Inês, Regina está com Constanza, conversando animadamente sobre a inauguração do centro. Logo, Gonçalo chega acompanhado de Isidro e Antônio. Regina se surpreende ao ver Antônio e pergunta o que ele está fazendo ali. Ele responde com firmeza que não poderia faltar a essa reunião, que é muito importante para todos. Gonçalo observa confuso e comenta que não está entendendo nada. Isidro, com um tom calmo, diz que em breve todos vão compreender. Regina, ansiosa, pede que ele fale logo o que está acontecendo, sentindo que algo grande está prestes a ser revelado. Enquanto isso, em outro lugar, Fina conta dinheiro calmamente. Em voz baixa, diz que finalmente seu plano, iniciado há 24 anos, está perto de ser concluído. Ela se recorda do momento em que viu Regina com Renata e roubou a menina, deixando a mãe desesperada. Em seguida, fala sozinha, afirmando que quando Regina descobrir que Renata era sua filha, já será tarde demais. E diz, com frieza, que chegou a hora da princesa morrer. De volta à casa de Inês, Isidro começa a explicar que, para Regina conseguir sacar o dinheiro deixado por Roberto, era necessário provar que Roberta era sua filha. Ele conta que pediu a ajuda de um amigo para examinar as digitais dela. Gonçalo, intrigado, pergunta onde ele quer chegar com tudo isso. Inês comenta que as digitais não mudam desde o nascimento. Isidro então revela que as impressões digitais de Roberta não correspondem às da filha de Regina. A revelação deixa todos atônitos.
Regina, nervosa, questiona como isso é possível. Isidro diz com firmeza que Roberta não é filha dela. Constanza se manifesta, dizendo que já imaginava isso, porque Roberta nunca teve nada a ver com Regina. Mas Regina, confusa, lembra que fez um teste de DNA e deu positivo. Isidro diz que não sabe o que houve, mas acredita que ela foi enganada de alguma forma. A dúvida começa a crescer no coração de todos. Gonçalo se levanta agitado, afirmando que se Roberta não é a filha, então talvez seja Renata. Ou, quem sabe, nenhuma das duas. Para ele, isso é mais uma armadilha de Josefina. A tensão no ambiente cresce, e todos se olham sem saber ao certo o que pensar. Na mansão, Renata é avisada de que Marina chegou e manda chamá-la. Assim que entra, Marina diz que encontrou alguns papéis e um pendrive escondidos na gaveta do consultório de Saul. Lá havia anotações com nomes de hotéis. Elas acreditam que talvez ele esteja hospedado em algum deles. Rapidamente, Renata pega o celular e começa a ligar. Antônio se vira para Regina e diz que cumpriu a promessa de ajudá-la a encontrar sua filha. Com os olhos marejados, ele entrega os documentos e afirma com convicção que a filha que ela procurou durante 24 anos é Renata Monterrúbio. Ele reforça que Regina Gamba é a verdadeira mãe de Renata. Regina, com as mãos trêmulas, olha os papéis, visivelmente emocionada. Enquanto isso, Renata consegue falar com um dos hotéis da lista. Ela pergunta se Saul Guardiola está hospedado lá, e recebe a confirmação. Pede, então, para transferirem a ligação para o quarto. Assim que atendem, ela entrega o telefone para Marina, que pergunta se há alguém chamado Eduardo no quarto, apenas para reconhecer a voz. Saul responde que não, dizendo que foi engano, e desliga. Marina respira fundo e garante para Renata que era ele. Com determinação, Renata diz que vai para Las Vegas imediatamente. Marina hesita, mas Renata pergunta se ela tem certeza da voz. Marina toma coragem e responde que sim. Então Renata decide arrumar a mala, e diz que vão juntas para o aeroporto. Marina concorda e avisa que vai preparar a própria mala também. Elas combinam de se encontrar lá. Regina olhava para Isidro com um misto de confusão e esperança nos olhos. Ela não conseguia entender como Renata podia ser sua filha, se o exame de DNA dizia o contrário. Mas Isidro explicou com firmeza que Aldo tinha se enganado, e que agora não havia mais dúvidas. A filha que ela procurou por tantos anos, sempre foi Renata. A emoção tomou conta de Regina. Constanza, com um olhar seguro, comentou que aquilo explicava tudo. Era impossível que Roberta fosse sua filha. O jeito como Fina tratava Renata sempre foi estranho. Antônio concordou e disse que o erro surgiu por causa do problema no coração que Roberta tem, e que Renata também apresenta. Regina, com os olhos marejados, confessou que sempre sentiu algo forte por Renata, uma ligação que não sabia explicar. Na Fazenda Bonita, Lázaro conversava com Alzira e Karina, claramente incomodado com a versão oficial sobre Ezequiel. Ele dizia que era bom Karina ter contado a verdade, porque aquilo de que ele tirou a própria vida não fazia sentido. Alzira concordava e dizia que precisavam investigar melhor, mas Lázaro lembrava que os funcionários tinham medo de Augusto, e dificilmente falariam algo. Mesmo assim, Alzira insistia que queria conversar com o capataz, já que ele era próximo de Ezequiel. Karina, no entanto, achava suspeito ele ter assumido o lugar do amigo tão rápido. Lázaro reconheceu que fazia sentido, e preocupado, pediu para Alzira não se envolver demais naquilo. No aeroporto, Renata se encontrou com Marina,
segurando as passagens com firmeza. Disse que já estava tudo pronto para a viagem até Las Vegas. Marina assentiu com um leve sorriso, e as duas seguiram lado a lado em direção ao portão de embarque, determinadas a descobrir a verdade. Enquanto isso, Gonçalo falava com Regina sobre o enigma das fotos. Dizia que agora tudo fazia sentido, já que Josefina tinha mesmo enviado a foto de Renata para ela. Regina confirmou, mas confessou que se preocupava com Roberta, pois acabou criando afeto por ela. Inês, porém, aconselhou que o foco agora deveria ser em Renata, que passou a vida achando que era filha de uma criminosa. Regina concordou, emocionada, dizendo que agora a amava ainda mais. Mesmo assim, Regina dizia que não queria que Roberta sofresse. Inês então revelou que sempre suspeitou que Roberta estivesse envolvida com Fina. Gonçalo se virou para ela, intrigado, e perguntou que história era essa. Em outro canto, Roberta e Germano chegavam à casa de campo. Ele, bem-humorado, comentou que agora teria a chance de compensar os dias em que ela o deixou sozinho. Roberta, sorrindo, disse que foi bom eles terem esperado todo esse tempo. A cumplicidade entre os dois era visível. De volta à reunião, Gonçalo refletia sobre as palavras de Inês. Se Roberta estava mesmo ajudando Fina, então logo descobririam. Regina ainda não entendia por que Roberta fingiria ser sua filha. Isidro e Antônio explicaram que tudo era por dinheiro. Fina queria colocar as mãos na herança que Roberto deixou para a verdadeira filha de Regina. Gonçalo disse que agora tudo fazia sentido. Era por isso que Josefina exigiu aquela quantia para entregar a filha. Mas achava que por enquanto, nenhuma das meninas devia saber de nada. Isidro concordou. Eles precisavam resolver aquilo com cautela. Constanza discordou. Achava que Renata merecia saber a verdade. Isidro explicou que se dessem dinheiro para Roberta e ela fugisse, isso provaria de vez sua cumplicidade com Fina. Gonçalo achou que era um bom plano. Se Roberta fugisse, encontrariam Josefina mais rápido. Todos aceitaram o plano, e Gonçalo pediu segredo absoluto. Ninguém devia comentar nada, especialmente com Roberta. Constanza, no entanto, insistiu, Renata precisava saber. Regina concordou, dizendo que precisava abraçá-la como mãe, e não mais como madrasta. Diante da emoção de Regina, Gonçalo cedeu. Disse que tudo bem contar para Renata, mas Roberta ainda não podia saber de nada. No aeroporto, Renata olhou para Marina com o coração apertado. Perguntou se Saul seria capaz de fazer algo tão cruel quanto sumir com Jerônimo. Marina disse que não tinha certeza, mas se fosse por dinheiro, talvez sim. Afinal, era o que ele mais valorizava. Renata então questionou quem poderia ter contratado Saul. Marina hesitou, mas então lembrou que certa vez, Augusto tentou convencê-la a se juntar a ele para separar Renata de Jerônimo. Ela recusou, mas agora achava possível que ele tenha oferecido dinheiro a Saul. Renata ficou chocada. Não conseguia entender por que Augusto faria algo assim. Na Fazenda Bonita, Priscila se aproximou de Carlos e perguntou se o casamento tinha sido cancelado. Ele explicou que só foi adiado, mas que vai acontecer. Priscila, provocadora, sugeriu que a tal maldição de Matilde talvez tivesse algo a ver com isso. Insinuou que outro escândalo ainda poderia acontecer. Carlos perdeu a paciência. Agradeceu pela ajuda dela com os vinhos, mas disse que não precisava mais de seus serviços. Disse que a situação entre ela e Matilde estava insuportável, e que o melhor seria ela ir embora. Priscila, triste,
tentou argumentar, mas ele foi firme e prometeu depositar o pagamento pelo trabalho feito. Em seguida, saiu, deixando-a sozinha e abatida. Na sala da fazenda, Aníbal olhava sério para Alison e dizia que precisava contar tudo o que sabia. Ele acreditava que o pessoal da Bonita poderia protegê-lo. Nesse momento, Carlos apareceu, seguido por Lázaro, e Alison contou a eles que Aníbal queria revelar algo importante. Aníbal então revelou que tinha informações sobre o desaparecimento de Jerônimo. Contou que viu Saul algumas vezes na Cruz de Amor, e que ele e Augusto pareciam estar tramando algo. Não sabia exatamente o que, mas se lembrava bem de uma frase dita por Augusto: ele poderia garantir que não haveria casamento. Enquanto isso, Alzira chegava a um bar simples e se aproximava do capataz de Augusto. Pediu para sentar e tomar algo com ele. Disse que desde a morte de Ezequiel, não conseguia mais dormir tranquila. Confessou que não se arrependia do que disse ao falecido. O homem tentou aliviar o peso das palavras dela, mas Alzira desabafou dizendo que ele foi covarde em tirar a própria vida, ainda mais tendo filhos pequenos. De volta à Bonita, Carlos olhou com desconfiança para Aníbal e perguntou se ele tinha certeza do que estava dizendo. Aníbal confirmou. Disse que chegou a ver no computador de Augusto pesquisas sobre a vida de Marina e Saul, mas não conseguiu salvar nada porque Augusto apareceu de repente e o ameaçou. Alison, apreensiva, pediu que ninguém deixasse Augusto saber que Aníbal contou aquilo. Carlos garantiu que Aníbal estaria seguro, pois eles cuidariam dele. Lázaro, revoltado, olhou para Carlos e afirmou que não podia deixar Augusto sair impune, se realmente estivesse envolvido no sumiço de Jerônimo. Mais tarde, já à noite, Gonçalo chegava em casa com Regina. Disse que ia chamar Renata, mas a funcionária informou que ela não estava. Entregou um bilhete que Renata havia deixado. Ao lerem o recado, Gonçalo e Regina se entreolharam, surpresos ao descobrir que Renata havia viajado para Las Vegas com Marina. Ao mesmo tempo, Aníbal, Lázaro e Carlos observavam de longe enquanto Augusto deixava sua fazenda. Suspeitavam que ele estava indo para a capital, atrás de Renata. Assim que ele saiu de carro, os três correram para tentar entrar na casa. No meio do caminho, Augusto percebeu que havia esquecido as chaves e voltou. Quando ele entrou, os rapazes já estavam no escritório. Assustados com a voz de Augusto gritando com uma funcionária, se esconderam rápido. A moça achou as chaves e entregou para ele. Assim que Augusto saiu de novo, eles decidiram levar o computador dele com eles. Em outro ponto, Honório conversava ao telefone com Constanza. Dizia que estavam muito felizes por finalmente saberem que Renata era filha de Regina. Depois de desligar, Matias comentou o quanto estava contente por Renata, e Adriana disse que enfim, a amiga teria um momento de felicidade no meio de tanto caos. Honório concordou, mas lembrou que era hora de focar em surpreender Roberta e Germano. Chamou os dois para seguirem com o plano. Adriana pegou a câmera e disse, decidida, que não podiam faltar provas. Na casa de campo, Roberta e Germano estavam aos beijos quando foram surpreendidos pela entrada repentina de Adriana, Honório e Matias. Os flashes da câmera dispararam. Assustados, Roberta e Germano tentaram se justificar, mas ouviram de Honório que aquilo era uma traição à confiança dos Monterrúbios. Honório acusou Germano de se aproveitar da confiança de Gonçalo e ainda se envolver com a filha dele. Roberta tentou dizer que não era filha de Gonçalo. Germano tentou se defender, dizendo que aquilo não era da conta deles, mas Honório o acusou de usar os contatos da empresa para executar um plano pessoal. Matias se sentiu traído.
Disse que sempre apoiou Germano na empresa, e nunca imaginou que ele faria isso. Adriana foi direta e disse que Roberta só estava com ele por interesse. Roberta rebateu, mandando Adriana calar a boca. Honório então avisou que Gonçalo saberia de tudo, e sem hesitar, ligou para ele. Foi nesse momento que Rema apareceu, deixando todos tensos. Na Bonita, os rapazes chegaram ao escritório com o computador de Augusto. A correria chamou a atenção das mulheres, que vieram atrás. Aníbal tentou acessar o computador, mas percebeu que Augusto tinha trocado a senha. Carlos e Lázaro pediram que ele tentasse vários nomes até conseguir. Na casa de campo, Rema exigia explicações de Germano. Ele, confuso, perguntou como ela descobriu onde estavam. Roberta acusou os três de terem contado, mas Rema negou. Disse que nem sabia que a família estava ali, e que pesquisou com Beth. Sabia que quando Germano era bom demais, era porque escondia algo. Rema olhou para Adriana, Honório e Matias e quis saber o que faziam ali. Eles contaram que foram flagrar Roberta e Germano. Sem pensar duas vezes, Rema declarou que não era mais esposa dele. Disse que Roberta podia ficar com ele, mas que o dinheiro dela não teriam. Com frieza, afirmou que o pouco que ele tem vai acabar rápido, porque ele gasta com mulheres bobas. O clima ficou pesado. Enquanto isso, no hotel, Augusto tentava ligar para Renata, mas a ligação ia direto para a caixa postal. Frustrado, ligou para a mansão e pediu para falarem com ela assim que ela voltasse. Pediu que fosse avisada para ligar para ele no hotel, a qualquer hora. Desligou, apreensivo, sem entender por que Renata não estava em casa. Na Bonita, já era tarde, e Aníbal não conseguia descobrir a senha. Alisson sugeriu que descansassem e tentassem no dia seguinte. Carlos e Lázaro concordaram, e Matilde garantiu que ao nascer do sol, ia chamar Aníbal de volta para continuar. Do outro lado, Sabina conversava com um amigo e dizia que a febre de Jerônimo estava baixando. Mesmo assim, ela parecia inquieta. O amigo perguntou o motivo da preocupação, e ela explicou que tinha dúvida se aquele homem era o mesmo que Matilde disse que havia desaparecido. Decidida, disse que no dia seguinte ligaria para a fazenda. Na casa de campo, Roberta criticava Germano, dizendo que ele deveria ter sido mais discreto. Ele respondeu que nunca imaginaria que a esposa e a família dela apareceriam ali. Ela perguntou o que fariam agora. Germano sugeriu que tentassem conversar com a família. Roberta insistiu para que ele dissesse a Gonçalo que estava apaixonado por ela e que deixaria Rema. Mas Germano se recusou a mentir. Roberta, magoada, disse que confiava nele. Germano então jogou na cara dela que pagou o cheque que ela desviou da empresa. Ela ficou sem palavras. Enquanto isso, Regina conversava com Antônio por telefone. Contou que Renata viajou com Marina para Las Vegas em busca de Saul. Antônio disse que voltaria para o povoado, pois talvez conseguisse ajudar melhor estando por perto. Regina agradeceu por ele cumprir a promessa de ajudar a encontrar sua filha. Depois de desligar, Regina virou-se para Constanza e pediu que contasse onde estavam Matias, Adriana e Honório. Constanza respirou fundo e disse que agora que Regina sabia que Roberta não era sua filha, podia saber também quem ela realmente era. Gonçalo ficou curioso e perguntou o que ela queria dizer com isso. Constanza, com firmeza, contou que os três foram desmascarar Roberta na casa de campo. Disse que ela não estava com Germano por causa de um contrato, mas porque os dois eram amantes. Gonçalo ficou paralisado, chocado com a revelação.
Se você quer saber o que vem por aí, inscreva-se no canal e deixe seu like.